Tá meio abafado. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Entendeu? Ok, como vocês sabem, nós temos estudado o Evangelho de João desde que começamos o ano. Vamos agora para o nosso quinto sermão, estudando esse livro tão interessante. Quando eu comecei a estudar João, para ensinar aqui na igreja, a minha preocupação era nem tanto em pregar expositivamente versículo a versículo. Eu estava mais preocupado com a teologia, ou seja, com a mensagem que Deus tem através desse texto, através dessas palavras. O que eu quero, na verdade, é que vocês aprendam a ler João, entendam a teologia de João e consigam vocês mesmos ler versículo a versículo, entender o que está por trás de cada linha dessa. Esse é o desejo do meu coração. Por isso que, às vezes, vocês vão ver mensagens mais textuais, a gente vai seguir um texto propriamente dito, versículo a versículo, e outros, como a de hoje, vou pegar alguns versículos, particularmente no dia de hoje, 2 capítulos seguintes, que tratam de um assunto que João queria tratar, usando as histórias que ele narrou, as histórias que ele relatou aqui. Parte do ministério do Senhor Jesus era evangelizar as pessoas. Era falar para as pessoas do amor de Deus. Falar para as pessoas da condição miserável do pecador e do amor gratuito de Deus por esse homem. A intenção de João, em primeiro lugar, era focar e apresentar Jesus como Deus que ele é. O próprio Deus encarnado que veio aqui na Terra para morrer no nosso lugar, para viver a nossa vida, para vencer o pecado, para cumprir toda a lei, e então, na cruz, triunfar, como Paulo diz lá em Colossenses, sobre toda a potestade do ar e toda a assinatura que estava contra o homem de pecado, toda a condenação que havia sobre o homem de pecado, o Senhor Jesus anula ali naquela cruz, ressuscita para a nossa glorificação e volta para o céu, para um dia nós estaremos com ele também. Essa é a meta-narrativa do Evangelho. O homem é pecador. Ele não pode salvar a si mesmo. O homem sozinho não consegue se livrar da sua condição de pecado. Ele precisa de um Salvador para isso. E esse Salvador é o próprio Deus que encarnou e veio no nosso lugar. Quando o Senhor Jesus estava voltando para o céu, ele nos legou, nos deixou algumas atividades que devem fazer parte da vida de todo crente. A principal delas é evangelizar pessoas. Falar para outras pessoas daquilo que Jesus fez por nós mesmos. Daquilo que Jesus fez na cruz e como aquilo age em nosso favor, para que a gente seja livre da condenação do pecado. É interessante que João usa alguns elementos gramaticais para demonstrar isso. Talvez o principal dele seja o contraste. João está sempre utilizando um elemento em contraste com o outro. Ele fala de luz e fala de escuridão. Ele fala de graça e ele fala de desgraça. Ele fala de perdição e ele fala de salvação. E duas histórias mais particularmente falando, João usa para explicar esse contraste que há entre todo homem. Mas nos contrastes ao geral. Todo homem precisa de Deus. Não importa a condição social que ele esteja, não importa onde ele viva, não importa onde ele tenha vindo. Todo homem ou mulher precisa de Deus. Antes de começar, particularmente, o texto, eu preciso passar para vocês um breve resumo histórico do evangelismo. Ao longo da história da humanidade, o evangelho foi pregado da mesma maneira, a mesma mensagem, mas para contextos diferentes e então usando ferramentas diferentes. O evangelho começou a ser pregado como o próprio Cristo encarnado em lugar do homem que deveria pagar pelos seus pecados, pelo próprio Senhor Jesus. Era um grupo de 13 homens liderado pelo próprio Deus, percorrendo as terras da Palestina e dizendo que o reino havia chegado, que o homem precisava se arrepender
reconhecer a sua situação de pecado, miserável de pecado, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, se entregar a Ele e mudar de vida, ou ser transformado por Jesus nessa nova vida. Então o Senhor Jesus volta para o céu. E essa mensagem, esse mesmo evangelho, continua na boca desses homens. Agora 11, então de repente 12 de novo. Então mais e mais e mais. Eles começam indo, como o Senhor Jesus fazia, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, de sinagoga em sinagoga, de casa em casa, dizendo às pessoas o que elas precisavam ouvir em relação à vida deles. Então, essa multidão de pessoas começa a crescer mais e mais. O método de evangelismo até então, como não havia esses grandes lugares para se reunir, não havia microfone, caixa de som, era o tete-a-tete. Você chamava uma pessoa na sua casa e falava para ela do que Jesus fez para a sua vida. Ou ela via a sua vida transformada, diferente dos outros, e isso, de alguma maneira, atiçava o coração dela para alguma coisa. Daria algum tempo, o evangelho, a igreja começou a ser atacada por alguns homens que começaram a dizer que você precisava para ser salvo era de Jesus e mais. Esses homens eram muito preparados, principalmente versados na filosofia. Então surgiu a necessidade de treinar pessoas para que elas pudessem ser mais assertivas na pregação do evangelho. Então essas pessoas iam para o que eles chamavam de mosteiros ou de pequenas escolas, e lá eles aprendiam a teologia e também a filosofia para poder falar bem daquilo que era mais importante para a vida deles. Então a teologia começa a se misturar com ciência. Então o homem precisa aprender a falar de outros assuntos ao falar de Jesus. E assim o mundo fica durante muito tempo. Mais particularmente 200 anos para cá, o assunto virou de chave. Não é mais a ciência que tem tanta importância. Agora o homem toma de novo o centro da conversa. Então o evangelho começa a ter um foco mais no homem. Isso é errado. O foco do evangelho é o Senhor Jesus. Mas é impossível você falar do evangelho e falar do amor de Deus sem falar das lutas e das dificuldades que as pessoas têm nas suas vidas. Isso nunca vai mudar. O que nós precisamos nos ater com o principal a principal dificuldade, o principal problema do homem é o pecado. E a única solução que existe para ele é se render ao Senhor Jesus. Nós vemos essa história muito bendita e relatada aqui por João através da vida do Senhor Jesus. Há um teólogo que escreveu uma frase muito interessante, acho que não dá para ver porque está muito claro. Mas a frase é: evangelismo é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Não é eu dizer a você, olha como minha vida é boa, olha como eu sou bom. Se inspire no meu exemplo para que a sua vida seja melhor. É dizer, eu não era nada. Eu continuo sendo nada. Mas o Senhor Jesus me transformou em alguém. Alguém que agora é revestido pelo sangue dele. Alguém que agora é alvo do amor dele e pode viver o seu relacionamento de novo com o Senhor Jesus. Evangelismo é, de alguma maneira, você dizer a um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Eu não tenho nada para te oferecer. Quem tem é o Senhor Jesus. Ele me transformou. E evangelismo pessoal, que é o foco da nossa conversa hoje, é promover diálogos que apresentem o homem como pecador, incapaz de salvar-se a si mesmo, e apresentar a Jesus como Deus, Salvador e Messias. Evangelismo pessoal é você conversar com a pessoa e durante a conversa você dizer a ela, de acordo com o contexto de vida dela, e conforme isso for surgindo, a gente vai ver no relato de João aqui daqui a pouco, que o homem não consegue salvar a si mesmo. Aquela tristeza profunda que o homem sente, que não há resolução para isso, ele não consegue resolver sozinho. Aquele vazio no coração do homem, ele não consegue resolver sozinho. A ira que estava sobre o homem, pela rebelião que ele colocou sobre Deus, ou pela rebelião que ele iniciou contra Deus, somente o sangue do Senhor Jesus pode reverter. Isso é evangelismo pessoal. Dizer isso para a pessoa. O nosso desafio é promover pontos de contato entre a pessoa e a verdade das Escrituras. Tá, eu entendi isso que você quis dizer, Wallace. O que é evangelismo? O que é a mensagem do Evangelho? Eu sou pecador.
Eu preciso de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Mas como que eu faço isso com a minha vizinha? Como que eu faço isso com o açougueiro? Como que eu faço isso com o meu médico? Como que eu faço isso com o meu dentista? Como que eu faço isso com o meu irmão que não conhece o Senhor Jesus? É isso que eu quero tentar passar para vocês hoje. Mostrar para vocês alguns pontos de contato entre a realidade do homem e a verdade das Escrituras, através de dois relatos que o Senhor Jesus passou aqui na Terra. Antes de a gente começar a falar sobre os pontos propriamente ditos, eu vou falar mais ou menos, resumidamente, o que são esses dois relatos. No primeiro relato, é o encontro do Senhor Jesus com um homem chamado Nicodemos. João diz, ou retrata esse homem como um fariseu. Os fariseus eram aquele tipo de homem que começaram, ou aquele tipo de movimento que começou com uma causa muito justa, propagar o reino de Deus e falar do amor de Deus, falar da salvação que o homem precisa, mas acabou se perdendo por causa do poder que ele foi ganhando ao longo do tempo. Nicodemos fazia parte desse grupo. Ele era uma autoridade entre os judeus, alguém importante. Diz as Escrituras também, João diz que ele fazia parte do Sinédrio, então devia ser alguém um pouco mais velho, alguém de uma boa condição de vida. E diz o texto que ele procura o Senhor Jesus à noite para conversar. Alguns intérpretes dizem que ele procurou à noite porque ele não queria ser reconhecido. Eu duvido um pouco dessa interpretação, porque Nicodemos não parece ser um cara que se preocupava muito com a opinião dos outros. Ele é o homem que vai pedir o corpo do Senhor Jesus para Pilatos. Ele é o homem que vai interpelar o próprio Sinédrio em relação ao Senhor Jesus. Ele não parecia ser alguém que estava medo de ser reconhecido entre o Senhor Jesus. Parece duas coisas. Que ele queria ter mais tempo. Um tempo particular com o Senhor Jesus. Jesus ele rodeado de muitas pessoas. Então, somente de madrugada, somente de noite, ele conseguiria ter um tempo só ele e o Senhor Jesus, porque todo mundo ia estar dormindo nas suas casas. E, principalmente, por causa do contraste que João tenta passar em tudo que ele escreve. Ele está dizendo, esse homem veio encontrar o Senhor Jesus de noite. Noite tem a ver com trevas. Esse cara estava em meio a trevas na vida dele. Como todos nós estávamos antes do Senhor Jesus. É isso que João está falando para a gente. Um homem rico, famoso, inteligentíssimo, que gozava de muito prestígio entre as pessoas. Ele era muito querido pelas pessoas. Foi procurar o Senhor Jesus em meio às trevas do seu coração. E é um diálogo muito interessante entre os dois. Ele era um entendedor das Escrituras. E ele faz algumas perguntas muito técnicas, mas na verdade fugiam do fundamental. E que na verdade parecem ser até perguntas ignorantes em relação ao que o Senhor Jesus está querendo dizer, mas na verdade Nicodemos, como um fariseu que era, estava mais preocupado com o grosso da letra e menos preocupado com o profundo do coração. O outro relato, passado por João, logo em seguida, é a conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Um contraste. João estabelece um contraste aqui. Primeiro, um homem rico, famoso, muito inteligente, que tinha muito prestígio, era muito querido pelas pessoas. Uma outra conversa, uma mulher samaritana que nem nome dá. O nome dela não é citado. As mulheres naquele contexto não tinham, não tinham quase nenhum tipo de prestígio na sociedade. As mulheres não serviam como testemunho em julgamento. Basicamente, elas deveriam criar os filhos e cuidar das suas casas. Então, ele está contrastando. Um é muito importante, que falava e todo mundo parava para ouvir. E uma mulher que ninguém ia ouvir mesmo. E uma samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus diziam que os samaritanos eram misturados. Eles não eram uma raça pura. E por isso eles não tinham acesso a Deus. Mais ainda, os samaritanos diziam que o lugar de adoração, o lugar que o Messias viria, seria por outro monte, contrário dos judeus. Então, o contraste. Um homem rico, famoso, vai se encontrar com Jesus de noite. E uma mulher, sem moral nenhuma, a gente vai ver daqui a pouco como era a vida dela, Jesus vai ao encontro dela, ao meio-dia, na beira de um poço. Aqui, para a gente entender o relato histórico das Escrituras, está passando um padrão. Se você ler, eu até te encorajo, estamos em fevereiro, né? Eu sou o mês já, janeiro ainda. Você lê as Escrituras todas, há vários programas de leitura das Escrituras para o ano inteiro.
E você vai perceber, principalmente na leitura de Gênesis, que esse encontro de homens e mulheres no poço é um padrão que Deus usa para descrever encontros nas Escrituras. O mais famoso deles é de Jacó. E descreve lá que Jacó foi ao encontro e encontrou a sua esposa muito bonita, virgem, pura, na beira de um poço. Aqui é o próprio Deus indo ao encontro de uma mulher sem fama nenhuma, completamente imoral, na beira de um poço. E é isso que as Escrituras dizem. O próprio Deus vai ao encontro do homem que não merece a salvação, que não merece consideração, que não tem boa fama. Então, o Senhor Jesus começa a conversar com essa mulher, ela mesmo se espanta com o fato dele puxar assunto com ela. Como você, sendo judeu, vem puxar assunto comigo, sendo uma mulher samaritana? Ele pede água para ela e ela não parece se negar a entregar água, ela está mais intrigada com o fato de ele conversar com ela, sendo ela uma mulher samaritana. Então o Senhor Jesus diz a ela algumas coisas difíceis para ela ouvir. Difíceis para ela entender cognitivamente, difíceis para ela entender com o seu coração e difíceis para ela aceitar pela condição de vida que ela tinha. Esses são os dois diálogos relatados por João aqui, resumidamente. Nesses dois diálogos, nós aprendemos alguns pontos de contato entre a realidade humana e a verdade das Escrituras. Se a gente for parar para conversar aqui, cada um tem um contexto de vida diferente. Se eu perguntar qual a maior dificuldade da vida do Vitor, ele vai dizer uma coisa. Se eu perguntar para o Bruno, ele vai dizer outra. Se eu perguntar para a Marina, ela vai dizer outra coisa. Todos nós temos contextos de vidas diferentes, dificuldades diferentes. Mas alguns pontos de contatos em que nós somos exatamente iguais, diante dos olhos do Senhor, diante da realidade das Escrituras. O primeiro ponto de contato que nós precisamos entender e assim ser mais capacitados a falar para as pessoas é a incapacidade humana. Aqui, em João 3, 5 a 7, eu vou ler, você acompanha comigo. O Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, diz o seguinte. Jesus responde a ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui o Senhor Jesus diz para Nicodemos no versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus para nascer de novo. E Nicodemos fala, como é que pode alguém nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Aqui é uma incapacidade de Nicodemos de entender na realidade espiritual. Era alguém que entendia muito bem as Escrituras. Esse contexto, essa expressão nascer de novo, não era estranho para os Nicodemos. O Antigo Testamento fala disso. O que Nicodemos não entendendo, como isso manifestava no reino espiritual. E esse primeiro ponto de contato, essa incapacidade humana de entender a realidade espiritual da vida, faz parte da minha e da sua vida, do seu vizinho, do seu irmão, da sua irmã. Todo mundo tem capacidade de entender essa realidade espiritual da nossa vida. Se você chegar para o seu vizinho e dizer, olha, você precisa de Jesus e você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, é bem provável que ele pergunte se você está bem, se você está embriagado, alguma coisa assim. Porque há dificuldade de todo homem entender a necessidade de entender isso. Todos nós somos incapazes de entender de uma maneira ou outra a realidade espiritual da nossa vida. O que nós precisamos entender e explicar para as pessoas é que casamentos acabam porque nós somos incapazes de entender a realidade espiritual da vida. Relacionamentos entre família são destruídos por causa dessa nossa incapacidade de resolver o nosso lado espiritual. Pessoas se perdem em vícios e dificuldades por causa da nossa incapacidade de nos relacionarmos com o nosso lado espiritual. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque o nosso coração pecaminoso não tem capacidade sozinho de promover para o nosso coração paz com Deus. E não existe outra maneira de consertar as nossas coisas quebradas se não for o próprio Deus consertando. O seu vizinho é incapaz de entender isso. O seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe é incapaz de entender isso. O primeiro ponto de contato que nós precisamos entender é esse.
Há uma dificuldade inerente do nosso coração de entender a realidade espiritual da nossa vida. Olha como isso acontece também na vida da mulher samaritana na beira do poço. O Senhor Jesus diz à mulher que ela deveria pedir água para ele. Quando ela pergunta se ele consegue pegar água do poço, porque ele diz que ele tem para ela uma água viva, uma água que vive. Olha o que ela diz para ele. Versículo 15 do capítulo 4. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. Essa mulher tinha uma incapacidade de entender porque ela precisava, em primeiro lugar, resolver o problema dela com Deus. Eu sou procurado por muitas pessoas para pedir conselho, seja de coisas simples ou de coisas mais profundas. Não importa a hora. Geralmente, os mais difíceis são de noite. Quando o meu telefone toca de noite, eu fico muito assustado. A minha maior dificuldade é fazer as pessoas entenderem que, em primeiro lugar, o que elas têm que resolver é o relacionamento delas com Deus. E elas são naturalmente incapazes de entender isso. Quando o Senhor Jesus diz para ela, você precisa dessa água viva, ela fala, essa água viva, ou no original, água viva, estava relacionada a uma água corrente. Então o que ela estava dizendo? Me fala onde eu posso encontrar essa água. Porque eu não preciso mais vir aqui no poço. O poço é fundo, ela diz aqui. Eu preciso botar o balde lá embaixo, puxar, fazer força para puxar, depois carregar os meus baldes, levar até a minha casa. Onde tem essa água corrente que eu não preciso fazer tanta força? É só colocar no rio e encher o meu balde para cá. O Senhor Jesus está corrigindo o radar dela, o norte dela. Você não precisa que as suas coisas sejam facilitadas. Você não precisa de mais conforto na sua vida. Você precisa primeiro ter o seu coração transformado por Cristo. Quando alguém me procura para falar, o meu casamento está assim, assim, assim. O que essa pessoa realmente, no fundo, está me dizendo? Ou ela está dizendo, conserte o que há de errado no meu marido, ou conserte o que há de errado em mim. Conserte só essa pequena coisa. E eu acho que todos os problemas estão resolvidos. E o que eu tento fazer toda vez é reorganizar onde está a mente e o coração dela, os olhos dela. Não é disso que você precisa. Você precisa da água viva. Você precisa ter o seu coração transformado. As pessoas são incapazes de entender isso. O maior problema do homem é o pecado. Nós não podemos começar tratamento por outra coisa. A nossa primeira atitude deve ser sempre mostrar para o homem onde está a fonte do problema. Porque o homem é incapaz de enxergar isso por conta própria. Nós vemos isso aqui na vida de um homem rico, que achava que o problema estava no fato dele do entendimento dele da letra, e de uma mulher pobre, que queria ter os seus problemas resolvidos de uma hora para outra. A situação dela causava muito problema. Qual o contexto? Não era comum as mulheres irem buscar água na beira do poço esse horário. Porque é muito quente. Na Palestina, ao meio-dia, faz entre 46 e 50 graus facilmente. Às vezes passa disso. Por que essa mulher está indo essa hora? Porque ela tinha vergonha da situação que ela tinha. O texto vai dizer para a gente aqui que ela já estava no 5º casamento, por isso ela foi uma mulher muito mal vista pela sociedade. E se ela fosse pegar água no poço, no mesmo horário que todas as mulheres fossem, ela seria julgada, as pessoas iam tirar sarro dela. Então ela estava tentando se esconder ali. E quando ela diz para ele, me fala onde eu posso encontrar essa água para que eu não tenha mais que vir aqui. Ela está dizendo, conserta só isso aqui, que toda a minha vida vai melhorar. Quando alguém me diz, conserta só isso aqui do meu marido ou da minha esposa, que meu casamento vai melhorar, eu digo, não é esse o problema. O problema está no seu coração. A raiz do problema é o seu coração, que é egoísta, que é orgulhoso também. Você acha que o casamento é para te fazer feliz, para te satisfazer, e não para fazer o outro feliz, para satisfazer o outro. Você tem colocado suas expectativas no seu marido, na sua esposa, e não em Jesus. Se a gente consertar só isso, se fosse possível consertar só isso momentaneamente, daqui a pouco ia começar a pipocar outros problemas, talvez maiores que esse. O homem, eu e você somos incapazes de perceber isso sozinhos. Nós precisamos mostrar isso para a pessoa. O seu problema não é que o seu casamento acabou. O seu problema é que o seu coração precisa de Jesus. O seu problema não é que o seu relacionamento com os seus familiares está ruim, é porque você precisa de Jesus.
Começa aí com um coração transformado. Começa aí com um coração que é alegre no Senhor. Começa aí com um coração que reconhece a sua incapacidade de consertar essas coisas quebradas. E deixa que o Senhor Jesus, transformando o seu coração, vai te dando sabedoria para lidar com essas coisas quebradas. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Da próxima vez que alguém próximo a você vier te procurar, falar de algum problema, você escute com muita atenção. Você chore com a outra pessoa se for preciso. Você se compadeça do problema dela. E não perca a oportunidade de dizer a ela: o seu problema é a sua incapacidade de entender que isso é espiritual. Esse é o primeiro ponto de contato entre a realidade humana e as Escrituras. O segundo ponto de contato é a espiritualidade humana. Olha que interessante. Diz no texto que eu acabei de ler mesmo, aqui para vocês. Versículos de 5 a 7. O homem tem dificuldade de entender esse lado espiritual dele. Talvez uma maneira de eu ajudar você a entender melhor o que significa essa diferença entre esse lado espiritual ou essa nossa parte espiritual. Você já lidou alguma vez na sua vida, ou talvez algumas vezes na sua semana, em dias que você acorda meio difícil de acordar? A minha esposa tem dificuldades com dias nublados. Paulo odeia. Se eles são em seguida, então, nossa, ela fica muito chateada. Ela gosta de sol. E a Maria está aprendendo isso. Hoje ela acordou, abriu a janela. Que dia lindo! Eu confesso a vocês que de vez em quando eu luto com melancolia. Eu não sou mal-humorado. Mas tem dias em que eu acordo com dificuldade em me alegrar. E eu luto com isso desde que eu sou muito novo. Desde que eu sou muito novo. Isso é espiritual. Isso não tem a ver com o jeito que você vive. Pode até ter a ver. Mas no íntimo, isso é um problema espiritual. A nossa dificuldade de entender que a causa primária dessas oscilações de sentimento do homem são espirituais. Porque o nosso espírito não está em paz com Deus até que o Senhor Jesus esteja refeito essa paz completamente. Para nós que já conhecemos o Senhor Jesus, e quando acordamos com esse dia, pela misericórdia do Senhor. Senhor, por algum motivo eu tenho me esquecido daquilo que o Senhor fez por mim na cruz. E só aquilo, ou tudo aquilo, é motivo suficiente para eu me alegrar no Senhor. O fato de eu não merecer a salvação e ter ganhado a salvação é motivo mais que suficiente para eu viver muito feliz. Mas acontece que o nosso espírito anseia por outras coisas. Aí eu me lembro que na maioria das vezes que eu acordo assim, eu tenho lidado com a dificuldade do meu contentamento com as coisas. Com a minha família, com o meu casamento, com a igreja, com a minha família e com outras tantas coisas. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Sabe por que você luta com isso no seu coração? Por causa da espiritualidade. Nós não podemos nos enganar e achar que somente quem crê em Deus é que é espiritual. Todo homem tem um lado material, que é esse que a gente vê, e tem uma parte, um lado espiritual, que é aquele que a gente não vê. Essa é a origem de todos os problemas. Essa nossa dificuldade em lidar com o nosso lado espiritual é manifesta porque hoje nós somos extremamente materialistas. Como que a gente mede a felicidade de uma pessoa? Como que a gente mede o sucesso de uma pessoa? A gente mede se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa é ruim, se aquela pessoa deu certo na vida. Através das coisas que a gente consegue enxergar. Mas no fundo, pode ser que aquela pessoa que tem uma vida muito boa, quando deita a cabeça no travesseiro, sofre miseravelmente. Porque o seu espírito não está em paz. Enquanto ela não entender que o problema dela é espiritual, ela vai continuar procurando por coisas materiais para satisfazer aquilo que somente o Senhor Jesus pode satisfazer no espírito dela. Isso acontece com Nicodemos, nós acabamos de ler, quando o Senhor Jesus diz: é necessário que você nasça de novo da água e do espírito. A ideia aqui da água é uma ideia de
limpeza, de purificação. Você precisa ter o seu coração purificado. Somente o sangue de Jesus faz isso. E a ideia do Espírito é uma nova natureza, uma nova maneira de pensar a vida. Você conhece pessoas que não perdem a oportunidade de dar o troco? Não pode ouvir desaforo, sempre que é provocada responde na mesma moeda. Uma pessoa assim, que teve seu coração transformado por Jesus, mudou a sua maneira de pensar. Isso é transformação espiritual. Essa pessoa, assim, às vezes está disposta a levar o desaforo para casa, porque ela está pensando mais no coração da outra pessoa. Ela não quer ganhar a conversa, ela não quer sair por cima nas conversas, ela quer que a outra pessoa se encontre com o Senhor Jesus. Ela quer que a outra pessoa veja o Senhor Jesus no modo dela agir. Isso acontece também, olha que interessante, na conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Jesus fala assim, pede água para ela, e ela fala para ele, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E Jesus diz a ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e eu teria lhe dado água. Então a mulher diz no versículo 11 do capítulo 4, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva, essa água que corre? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e os seus animais, o seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água aqui, desse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Como nós dizemos às pessoas que o problema dela, na verdade, é espiritual? Quando uma pessoa, um vizinho te diz que a vida dele é triste porque ele não tem dinheiro, você diz, então o que você precisa para a sua vida é conseguir mais dinheiro. Quando algum amigo te procura e fala, meu casamento está acabando, não suporto mais a minha esposa, você diz, então o seu problema é terminar com essa e conseguir outra. E o contrário também é verdadeiro. Meu problema é os meus filhos. Então, manda seus filhos embora. O problema é mais profundo do que nós imaginamos. Meu amigo, minha amiga, o problema não é só os seus relacionamentos que deram errado, seus relacionamentos quebrados. O problema é o seu coração longe de Deus. O problema é o seu coração que não foi transformado por Jesus e ainda não entende que o problema é mais profundo. E que essas pessoas que você lida também precisam ter os seus corações transformados. O problema não é aquilo que ela anseia com os olhos dela, o problema é o coração dela que está longe de Deus. O problema não é a carne dela que não está satisfeita com pouco dinheiro, com muito dinheiro, com muita coisa ou com pouca coisa. O problema é que o espírito dela não está satisfeito com nada. Ele não pode ser satisfeito com nada, a não ser o Senhor Jesus. Isso é verdade para nós e é verdade para o nosso vizinho também. O segundo ponto de contato entre a realidade da vida e a verdade das Escrituras é essa espiritualidade humana. Qual é o meu problema, o seu problema, o problema do seu vizinho, dos seus parentes que não conhecem o Senhor Jesus? Eles não entendem que o problema é muito mais profundo do que eles imaginam. Nós precisamos dizer isso a eles. Vocês estão vendo que a gente está construindo uma casinha, né? Ponto a ponto. Em primeiro lugar, a incapacidade que o homem tem de entender qual é o verdadeiro problema dele. Depois de entender que o problema dele é espiritual. E a conversa vai evoluindo. Até que você chega no terceiro ponto de contato, que são as objeções óbvias que as pessoas vão fazer à mensagem do Evangelho. Não é natural que você chegue e fale assim para a pessoa, você é pecador, você precisa de Jesus. E ela fala, eu quero Jesus, me dá. Não é assim que vai acontecer. As pessoas naturalmente vão objetar, vão fazer objeções à mensagem do Evangelho. Primeiro, porque elas são incapazes de perceber que é isso que elas precisam. E segundo, que elas são espiritualmente mortas, incapazes de se comunicar com a parte espiritual delas, ou a parte espiritual delas, ou o espírito delas, não está em paz com Deus. Então, obviamente, eles vão fazer objeções à mensagem do Evangelho. Olha a objeção que Nicodemos faz ao Senhor Jesus. Como pode alguém nascer de novo, já sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Essas objeções, que são muito comuns na nossa vida e não são novas, como a gente está vendo, isso aqui aconteceu há 2021 anos atrás. Mais ou menos um exemplo real agora. Nicodemos está dizendo ao Senhor Jesus: isso é impossível de acontecer. Quando alguém me procura, alguém te procura e você fala, sabe o que você precisa? Em primeiro lugar, você precisa de Jesus. E quando Jesus transforma o nosso coração, ele nos ensina que uma das causas do Evangelho é o sofrimento. É levar desaforo para casa. É sempre dar o braço a torcer. É sempre ser o primeiro a dar o primeiro passo. Você vai dizer, sabe o que você vai fazer? O seu casamento não parece estar ruindo? Você vai começar a servir o seu marido. Se o mais agradável que você puder, você vai parar de retrucar, parar de provocar. As objeções surgem naturalmente, assim como Nicodemos falou. Você desculpa, mas você não conhece. Essas objeções são exatamente porque as pessoas têm dificuldade de reconhecer a natureza. Paulo vai dizer lá em Coríntios que uma das maneiras de alcançar as pessoas que nós convivemos, principalmente ele fala de mulheres que são crentes e que não têm o marido crente, é pelo bom proceder segundo a palavra. E se ele não for ganho até o final da sua vida, você vai estar no mínimo vivendo segundo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Mas objeções vão sempre surgir, e as objeções são sempre carnais. Porque nós gostamos de ver as coisas dando resultado. Se eu começo a falar sobre casamento aqui, eu começo a dar coisas pontuais, vocês vão achar que é isso que o seu casamento precisa. E como os nossos casamentos são diferentes, os nossos problemas diferentes, você vai ver que isso não vai dar. Não vai funcionar. Porque essas objeções são humanas. O problema é espiritual. Talvez no meu casamento o problema seja orgulho. Talvez no seu seja egoísmo. Vocês entendem? São manifestações diferentes do mesmo problema. Um coração que não aceita a realidade das Escrituras. Essas objeções são naturais ao homem. Eles vão sempre levantar elas. Quando você estiver pregando o Evangelho, não se expõe para a pessoa dizer, não adianta fazer isso, não. Você não conhece a pessoa. Outras objeções surgem. Olha o que a mulher diz para o Senhor Jesus, lá no versículo 9, do capítulo 4. Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aqui é uma objeção muito comum. Talvez as pessoas que têm parentes que não são crentes tenham passado por isso já. Você veio participar do nosso jantar. E você sendo crente? Como que você, sendo alguém moralmente superior, vem se misturar com uma ralé assim? Essa é uma objeção natural do homem. Ele tenta impor algum tipo de limitação ou de diferença entre as pessoas para que esse contato não aconteça. Não se espante isso acontecer. Isso é muito comum. E ela continua. E Jesus diz a ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água. E você vai dizer ao seu parente, claro que eu vim aqui. Eu gosto de passar tempo com vocês. Não é porque eu me converti que agora eu tenho que me afastar completamente de vocês. Ou que nós somos completamente diferentes. Nós pensamos diferente na vida. Mas o que você não sabe, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa, meu primo, meu cunhado, meu vizinho, o que você não sabe, o que resolve o problema não é só esse mudar de atitude. O que resolve o problema é o Deus que transforma o coração. É o Deus que faz com que o coração passe de ser água parada. Sabe aquela água parada que só junta sujeira e cheira mal? Uma água corrente, está sempre limpa, sempre irrigando pessoas ao lado. E ela continua. O Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Uma objeção muito comum também. Você fala isso porque a sua vida é muito fácil. É fácil ser crente tendo muito dinheiro. É fácil ser crente tendo uma família assim. É fácil ser crente tendo isso. É fácil ser crente tendo aquilo. Eu queria ver você ser crente se você estivesse na minha posição. Se você calçasse os meus sapatos. Objeções humanas.
Porque as pessoas são incapazes de enxergar qual é a realidade do problema que elas enfrentam na vida delas. O problema é um coração que não foi transformado por Cristo. O problema não é uma casa grande, uma casa pequena. O problema não é um salário baixo, um salário alto. O problema é um coração que ainda não foi transformado. E ela continua. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E talvez você ouviu de alguém já. Você acha que é melhor do que eu porque você é crente? Ah lá, só porque eu sou aí na igreja, acho que pode dizer para os outros o que pode ou não pode fazer. Objeções humanas naturais. Mas a resposta a essa autoridade vem do Senhor Jesus. Então, o primeiro contato é a incapacidade humana de reconhecer que ele tem um problema muito grande. Em segundo lugar, é entender que esse problema é espiritual. Em terceiro lugar, as objeções que as pessoas vão sempre levantar à mensagem do Evangelho, porque elas estão olhando com olhos humanos aquilo que elas realmente precisam. Nós não podemos pregar o Evangelho dizendo à pessoa: você precisa se converter, você precisa largar a bebida, você precisa largar o que está fazendo e depois ir para a igreja. Não. Isso são objeções humanas. Você precisa dizer a ela: você precisa do Senhor no seu coração. Você precisa ir do jeito que você está, exatamente do jeito que você está. E o quarto e último ponto de contato, no nosso evangelismo pessoal, no nosso diálogo para promover o Senhor Jesus como rei, o homem como pecador, é a esperança. Um pastor de São Paulo chamado Marcelo Berti, da Igreja Batista Fonte, em São Paulo. Ele tem uma frase sobre esse assunto que é muito interessante. Ele diz o seguinte: as pessoas podem rejeitar a Bíblia, elas podem rejeitar Jesus, elas podem rejeitar a religião, elas podem rejeitar a igreja, elas podem até rejeitar Deus, mas ninguém rejeita um bom amigo. Um bom amigo é aquele que está do nosso lado, trazendo a esperança em tempos difíceis. E qual é a esperança do crente? Qual é a esperança daquela pessoa que teve o seu coração transformado por Jesus? É para essa terra? Se alguém te procura dizendo: meu casamento está destruído, você vai falar: você precisa terminar esse casamento com saúde, você precisa isso, isso e aquilo. A tua esperança está no Senhor Jesus. É disso que você precisa. Olha aqui o que diz a palavra de Deus nos versículos 16 e 17, terceiro capítulo de João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que eles fossem salvos por meio dele. Na conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, eles põem a realidade de quem ela é. Enquanto eles conversam, em um dado momento da conversa, ele chama ela, diz a ela que chama o marido dela. E ela fala para ele: não tenho marido. O Senhor Jesus diz: é verdade, você não tem. Você está no seu quinto relacionamento e esse que você está agora não é seu marido. Uma mulher com uma moralidade talvez irreprovável diante da sociedade. Mas o Senhor Jesus chama ela para uma conversa. E a esperança que nós temos é no Cristo que veio não para condenar o mundo que já está condenado, mas para salvar. A gente não chega para colocar mais peso na vida da pessoa. Minha vida está uma desgraça, meu casamento está assim, meu relacionamento está assim, assim, assim. Você diz: o que você precisa é de Jesus. A esperança da vida do homem é um Deus que morreu no nosso lugar. Se nós dizemos às pessoas e ajudamos elas a entender que elas são incapazes de salvar a si mesmas, nós precisamos dizer a ela quem é capaz de salvar elas. Há esperança para todo mundo no Senhor Jesus. Olha como o Senhor Jesus diz isso à mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, se você soubesse o que Jesus faz na nossa vida, se você soubesse como é um coração transformado por Jesus, se você soubesse o que é viver a vida em meio a tanta tribulação, tanta turbulência, parece que o mundo está acabando ao nosso redor, e o nosso coração está em paz ainda. Se você soubesse o que é viver a vida desse jeito, olha o que ele diz para a mulher no versículo 13. Quem bebe dessa água desse poço terá sede outra vez.
Se o seu problema agora é dinheiro, e você conseguir dinheiro, você vai ter outro problema. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O seu problema não é dinheiro, o seu problema é um coração longe de Deus. Um coração perto de Deus entende que nós precisamos ter contentamento, não importa quanto dia tem a nossa conta. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar pela vida eterna. Agora você não é mais a pessoa que reclama o tempo inteiro de tudo. Você não é a pessoa que causa problemas dentro de casa. Você não é encrenqueira dentro de casa. Você é a pacificadora. Você é aquele que, ao invés de reclamar da sua situação financeira, você promove contentamento para outras pessoas. É difícil mesmo, a gente consegue. O segredo da felicidade não está em ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Está em ser contente com Deus. Agora você não mais promove discussões intermináveis, está só interessado em estar certo. Agora você promove paz naquele lar. Porque o seu coração está cheio de paz. Olha o que diz o versículo 21. Como isso é possível? Jesus declarou para aquela mulher: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos. Pela salvação, vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores do Pai. Muitas vezes, quando você diz a uma pessoa que ela precisa de Jesus, uma das objeções que ela oferece a você é: mas como é que eu vou para a igreja? Olha como é que está a minha vida. Eu não tenho nem roupa para ir para a igreja. Como que eu vou ir para a igreja com o meu casamento desse jeito? Com a minha vida desse jeito? O que nós precisamos dizer a elas é que a esperança no Senhor Jesus, para que o coração delas seja transformado de tal maneira que elas entendam que não é o jeito que elas estão, não é o lugar que elas estão, mas um coração transformado por Cristo promove a adoração a Deus onde quer que esteja. Um coração cheio de esperança promove a esperança onde quer que esteja. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Nós precisamos dar nome à solução. Assim como nós precisamos dar nome ao problema e dizer para as pessoas: o problema do seu casamento é que você é egoísta, é que o seu coração é longe de Deus. Também precisamos dar nome à solução. Jesus é o Salvador que veio para transformar o nosso coração. Não há mudança possível que não seja provocada pelo Senhor Jesus. Não há mudança que dure que não seja provocada pelo Senhor Jesus. Não há relacionamento difícil demais para o Senhor Jesus consertar. Não há problema difícil demais para o Senhor Jesus resolver. A esperança para o coração, por mais quebrado que ele esteja. A esperança para um casamento, por mais destruído que ele pareça estar. A esperança para o coração, por mais distante que ele pareça estar de Deus. Jesus é o Messias, o Salvador, aquele que haveria de vir, veio e morreu no nosso lugar, para que a gente não precise mais andar com os nossos ombros pesados. É isso que nós precisamos falar para as pessoas. É isso que as pessoas precisam ouvir. Criar pontos de contato entre a verdade da vida delas, que é difícil mesmo, e a realidade das Escrituras, de um Deus que propõe salvação para o homem. Um Deus que vai buscar o coração mais sujo, mais imundo, mais distante de todos. A esperança para o perdido. A esperança para aquele que está distante de Deus e parece estar com o seu coração impedido. Baixa a cabeça para orar com você. Senhor Jesus, nós temos visto o mundo se destruir, buscando aquilo que não lhes dá paz. Vemos pessoas se destruindo, Deus, gastando todas as suas energias, todos os seus recursos naquilo que não traz paz ao coração delas. E principalmente nós vemos crentes, pessoas que dizem servir o Senhor Jesus,
gastando naquilo que não é pão, naquilo que não promove salvação e alimento de verdade. E nós que temos a palavra da vida, temos nos negado deliberadamente a passar essa palavra para tantas pessoas quanto for possível. Nosso clamor nessa manhã, Deus, é que o nosso coração seja transformado pelo Senhor, dia após dia. Para que a gente tenha condições, Deus, de viver essa mensagem, de falar para outras pessoas, ver como testemunhas vivas, como cartas abertas para o mundo inteiro, para que o mundo inteiro possa ver a palavra da salvação, o Deus que transforma corações, o Deus que transforma realidades. Nós somos esses pontos de contato entre o Senhor Jesus e um coração destruído. E o Senhor é o único que pode levar o homem de volta para Deus. Desperta o nosso coração para essa mensagem. Nos use poderosamente, para que pessoas possam ouvir, cada vez mais pessoas possam ouvir daquilo que o Senhor fez na cruz. E é no nome de Jesus que nós oramos.